Olá, boa tarde. A pedido de várias famílias, vou fazer o capítulo 5º do Sermão de Santo António e peço desculpa pela demora, mas estive em reuniões intercalares e estive na escola quase das 8 às 7, todos os dias, a semana passada, e por isso, além de me afogar em burocracia, como sempre, tive mesmo muito que fazer. Então, agora vamos para as repreensões em particular e temos 4 tipos de peixes. Em primeiro lugar, temos os roncadores, que simbolizam a soberba e o orgulho. Portanto, a soberba são aquelas pessoas que se acham melhor que as outras e as orgulhosas são aquelas, principalmente, não é no orgulho de estarmos felizes por termos feito algo bem feito, mas no sentido da arrogância, ok? Então, é possível que, sendo vós uns peixinhos tão pequenos, a vez de ser os roncas do mar, ou seja, são peixes pequenos em tamanho, mas fazem demasiado barulho roncando. E o que é que o Padre António Vieira quer dizer com roncando? São pessoas espalhafatosas, que são arrogantes, aparatosas, que se gabam constantemente. Então ele vai dar como exemplo Pedro, que muito se gabou da sua bravura, mas depois nega conhecer Cristo quando fica com medo. Noutro momento fica de vigia no horto para proteger Cristo e adormece. Depois também vai falar do exemplo de Golias, que era um gigante que era a vaidade dos filisteus e que durante muitos dias ninguém o conseguiu derrotar. Até que depois aparece um pequeno pastor chamado David que lhe lançou uma pedra à testa e ele morreu. Ok? E o que é que se deve fazer? Então, para não sermos como ao Pedro e Golias, devemos calar e imitar a Santo António, pois os homens com poder e saber ficam sempre arrogantes, não é? Porque ele foi sempre simples e humilde, tornando-se santo. Em segundo lugar, temos os pegadores, que têm a adulação e o parasitismo. Então, são os pequenos peixes que se agarram aos maiores, estes, como não conseguem dobrar a boca, sustentam-os. Contudo, quando os grandes morrem, os pequenos também, o que é um bocado parvo, porque eles depois já estão tão agarrados ao peixe que não se conseguem largar e ele morrendo, eles acabam por também morrer à fome. Também Herodes quis tirar a vida de Jesus, mas todos os teus é que acabaram por morrer. Ele e a sua corte deixaram de ser poderosos e todos caíram. Os bajuladores vivem na sombra de quem os possa favorecer, mas Santo António e Cristo estão tão ligados que não há pagador nem pegado. E depois vai dar o exemplo de Adão e Eva e dos seus descendentes que viviam em pecado e estavam condenados, mas ainda podiam ser salvos pela água do batismo se quisessem. Em terceiro lugar, temos os voadores, que representam a ambição. São os peixes que não se contentam em nadar, mas também querem voar como as aves e serem melhores que os outros peixes. É melhor viver com o que se tem do que morrer aspirando àquilo que não se pode. Então vai dar o exemplo de Simão Mago, que queria voar e depois de uma experiência caiu e quebrou os pés. Santo António é o exemplo a seguir pela sua candura e pureza e pela também sua simplicidade, já vimos isso. Em quarto lugar e por último temos o povo, que segundo o Padre António Vieira é o pior. Porquê? Porque ele é o hipócrita e o traidor. É o pior de todos, pois tem uma aparência modesta, mas é o pior traidor. Muda de cor conforme as circunstâncias para apanhar melhor a sua presa. Compara-o a Judas, que traiu Jesus. Não sei se conhecem a história, mas ele era um dos apóstolos e esteve a almoçar com ele na última ceia e depois naquele mesmo dia acabou por traí-lo por umas moedas. Com o povo, o Padre António Vieira pretende condenar os colonos do Maranhão que enganam, manipulam e traem os índios do Maranhão. Já Santo António, pela sua dignidade e honra, é o exemplo a seguir. Depois, para acabar o capítulo, temos a advertência final. Aos grandes que devem pedir perdão pelos seus pecados de tirania, vaidade e ambição e restituir os direitos das vítimas aos índios do Maranhão. António Vieira acaba este capítulo desiludido, pois os homens não querem mudar, preferindo viver em pecado mortal. E pronto, é isto. Foi assim um bocadinho rápido, mas foi o que eu consegui fazer hoje. Então até à próxima.